E aí jogadores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Noon Sans e no vídeo de hoje vou estar contando a história de um Sans de um detalhe chamado de Save Sans. É a primeira vez que eu conto a história de algum personagem no canal, então se eu precisar melhorar em alguma coisa, podem me avisar nos comentários. Bem, vamos começar com essa história. A história desse Sans começa de uma forma, digamos, diferente das outras de como estamos acostumados. A história começa em uma rota de um detalhe. Tudo se inicia quando o jogador decide alterar o save e as pastas do jogo para tentar fazer o final genocida sem cruzar com Chara. Acho que esse jogador não estava muito bem e resolveu descontar esse ódio na Chara. Eu faria o mesmo. Continuando. Bem, na hora do teste, parecia ter funcionado e Chara não apareceu. Então, o jogador fez o reset, mas algo estranho aconteceu. A tela do jogo ficou azul e isso danificou não só o jogo, mas o computador do jogador. O jogo tinha basicamente quebrado e não rodava mais, nem o computador do jogador. Mas durante esse tempo, Sasuke estava perdido nos arquivos do jogo, acabou se adaptando na situação em que seu mundo se encontrava, e conseguiu escapar do jogo e caindo na internet. Isso fez ele descobrir o nosso mundo, que ele era apenas um jogo, e também os universos alternativos de um detalhe. Ele também conseguiu se lembrar de todas as rotas que sofreu e odeia todos os jogadores que fizeram ele sofrer enquanto faziam a rota genocida. Traumatizado com sua perda, ele ficou obcecado com a ideia de salvar os outros mundos de um detalhe. Como ele faz isso? Bem, quando ele caiu na internet, ele ganhou alguns poderes novos além de informações. Ele ganhou o poder de colar e salvar. Ele usa isso para colar os códigos de uma AU e colar em seu Save Void, que é uma base dele. Assim ele basicamente salva os universos alternativos. Save tem seu esqueleto azul após sua assimilação com os componentes do computador no Save Void. Seu olho direito é preto com a íris amarela como marca de salvamento e seu olho esquerdo é branco como uma íris verde. Uma curiosidade sobre esse Sans é que quando ele salva uma AU, marcas aleatórias aparecem em seu esqueleto e roupas. Elas podem se mover e não são fixas. Quanto mais ele tiver, ou seja, quanto mais AU ele carregar, mais lento ele fica, como se fosse um computador mesmo. Quando ele não tem nenhuma, ele simplesmente tem a velocidade da luz. O Cara é o Flash das AU, cê é louco. Agora vamos falar sobre sua personalidade. Ele é preguiçoso. Uau, que surpresa para um Sans. Ele não vai intervir em conflitos sobre as AU, como Error Sans por exemplo. Mas não é impossível que ele faça alguma coisa para salvar vidas. Caso ele realmente queira, ele pode salvar vidas com um botão especial que ele possui chamado Resetar Memórias. É basicamente um reset, mas é muito mais fraco e controlado. Ele também é curioso. Vai procurar o máximo de coisas para não ficar entediado. Ele, como qualquer Sans, adora uma boa piada. Ele, por ter muito conhecimento, sabe a resposta para várias coisas, já que ele é basicamente seu navegador. Ele odeia mentiras e é bastante impaciente. Ele também é generoso e seria um ótimo amigo. Mas já que ele tem uma boa memória, se você fizesse algo que deixasse ele triste, ele sempre vai lembrar do que você fez. Se ele ver alguém que perdeu a sua AU e está sozinho, ele vai tentar ajudar essa pessoa se ele puder. Ele odeia admitir que está errado, afinal ele sabe de basicamente tudo e pela grande quantidade de informações, ele odeia isso. Ele também pode ficar muito bravo e sádico se você ficar toda hora lembrando ele dos caminhos genocidas que ele viveu. Afinal ninguém quer lembrar de quantas vezes ele morreu. Se você deixar ele muito bravo, ele pode reavivar os maiores medos da pessoa que deixou ele bravo. Agora vamos deixar de falar sobre a personalidade dele e vamos falar sobre as habilidades dele. Ele pode salvar e colar uma AU, como já disse antes, tornando ele basicamente um colecionador de AUs e também um guardião. Ele também pode modificar seu próprio código, impactando sua aparência e habilidades. Ele também possui os poderes do Sans clássico, como seus ossos, blasters, alma azul. E falando em ossos, ele divide seus ossos em ossos menores para atacar, se tornando mais fácil de controlar e mais rápidos também, mas eles também dão menos danos.
Ele também pode viajar pelas AU e pela internet, e como poder principal de luta, seria o controle das memórias. Pode fazer seu oponente ficar preso em um loop vivendo seu pior medo ou apagar a própria presença das memórias dos oponentes. Hora de falar das fraquezas desse Sans, que até que são compreensíveis. A primeira é ataque elétrico. Honestamente faz sentido, já que ele é tipo um navegador, então energia poderia fritar os saves dele. Ele também pode ser acalmado se você for gentil o suficiente. Ele, como qualquer pessoa, odeia anúncios. Alguma vez hotel na internet? Cookies indesejados e vírus. Isso é basicamente tudo que está na wiki desse Sans. Mas óbvio que agora eu vou teorizar algumas pontas soltas, tipo, por que logo o Sans que saiu do mundo? Bem, acredito que isso seja porque o jogador, quando mexeu com as pastas do jogo e deletou o Chara, acabou afetando um pouco os códigos do Asgore e do Flaway, que são monstros que nós não podemos salvar se chegamos até o final genocida e matamos ele sem mesmo clicar no botão, e pelo Sans ser o último monstro que matamos na rota genocida por conta própria, podemos dizer que ele foi o último código funcional antes do reset que quebrou tudo, assim tornando ele o mais provável para escapar. Outra teoria é que, como o Sans dá o aviso do final hacker, que é o que o jogador tentou ser, ele pode de alguma forma ter tentado escapar por ser o único monstro que devíamos ver no final hacker. Essas são minhas teorias do porquê logo Sans escapou do jogo. Agora a última parte desse vídeo vai ser falando sobre os relacionamentos dele. Bem, ele não possui nenhum relacionamento oficial e se diverte com o que as pessoas fazem com ele em suas AU. Bem, jogadores, esse foi o vídeo sobre o Save Sans, o colecionador de AU. Eu espero que tenha gostado e se puderem, deixem o like que ajuda demais. Agora vou lá tentar fazer amizade com esse Sans. Falou!